políticas públicas de saúde no Brasil Império. O Império Português ele não se identificava com o povo brasileiro. Sendo assim, eles não se sentiam na obrigação de fornecer meios para a sobrevivência destes. Logo, começaram a fazer uso do empírico, as pessoas, a população em geral, e começaram a surgir os famosos curandeiros, que utilizavam ervas, folhas, troncos, tudo isso em busca da sobrevivência, em busca de uma cura para as doenças, os males da época. Com a vinda da família real para o Rio de Janeiro, começou a haver uma determinada sanitarização, para que a família real não fosse infectada com nenhuma outra doença, sendo que na Europa já tinha essas medidas de sanitarização. Essas medidas sanitárias foram repassadas para os municípios, porém, devido a ter uma grande centralização, as informações não conseguiram chegar lá. Então foi mandada a ordem de ser repassado, mas não houve de fato a concretização. Em 1850 começaram a investigar os portos e navios para ver se realmente estava sendo feita a vistoria, para ver se as pessoas que estavam entrando ou saindo do país estavam com suas medidas sanitárias em dia. Em 1789, no Rio de Janeiro, haviam apenas 4 médicos e mais nenhum dentre o Brasil inteiro. Haviam os boticários, que eram os farmacêuticos e que, se tivessem a carta de habilitação, teriam suas próprias boticas e, se não tivessem, trabalhariam nas boticas dos outros. Eles eram responsáveis por fazer a manipulação dos medicamentos que os médicos prescreviam. Porém, devido a ter poucos médicos e todos serem centralizados no Rio de Janeiro, eles acabavam por prescrever esses medicamentos. Sendo assim, começou-se lá atrás o costume que a gente tem até hoje em dia. Em 1808, Dom João VI fundou o Colégio Médico da Bahia e, em novembro desse mesmo ano, fundou a Escola de Cirurgia. As Santas Casas de Misericórdia são entidades que se destinaram a prestar assistência médica às pessoas. As Santas Casas foram, durante décadas, a única opção de acolhimento e tratamento de saúde para quem não tinha dinheiro. A primeira Santa Casa do mundo foi criada no ano de 1498, em Lisboa. Foi uma irmandade que foi ao encontro dos enfermos e inválidos, se espalhando por outros continentes. No Brasil, as primeiras Santas Casas surgiram após o seu descobrimento, instalando-se em Santos desde 1543 e por outras cidades. Atualmente tem 2.100 estabelecimentos de saúde e atendem mais de 54% da demanda dos. A vacina obrigatória, cantar pelo mar para casa. Com o fim da escravidão, o Brasil passou a depender da mão de obra dos imigrantes para trabalhar nas lavouras e nas fábricas. Mas a fama de um país insalubre espantava os imigrantes, pois o país apresentava um quadro sanitário caótico e a população era cometida por diversas epidemias graves como varíola, febre amarela e a malária. Devido a esse aspecto, a economia do Rio de Janeiro começou a decair. Então, esse período de 1900 e 1920 foi marcado por reformas sanitárias. O governo, a fim de aumentar a economia, percebeu que só oferecendo saúde à população conseguiria reestruturar a economia da cidade. Com isso, o presidente Rodrigues Alves nomeia Oswaldo Cruz como diretor do Departamento Nacional de Saúde Pública, com a finalidade de erradicar as epidemias. Sua primeira medida foi a instalação de guardas sanitários, que invadiam as casas, queimavam roupas e colchões, o que deixava a população revoltada, pois utilizavam da força e não explicava para que tal medida. Já em 1904, ocorre a Revolta da Vacina, pois o governo tornou a vacinação da população obrigatória a pedido de Oswaldo Cruz, e nesse mesmo período, a criação do Instituto Soroterápico. Já em 1920, Carlos Chagas, sucessor de Oswaldo, reestrutura o Departamento Nacional de Saúde Pública, introduzindo a propaganda e a educação sanitária na rotina de ações, modificando o modelo campanhista, sanitarista, fiscalista de Oswaldo. E através da SUCAM, essas medidas chegam até o sertão. Ainda nos anos 20, os operários que estavam insatisfeitos com as suas condições de trabalho fizeram greves para alcançar as melhorias. E em 1924, com a Lei Eloy Chaves, estrutura as CAPs, Caixas de Aposentadoria e Pensão, criada como Seguro-Saúde. Porém, esse modelo houve inúmeras fraudes, pois os donos das fábricas que recolhiam o pagamento e depositavam nas caixas. E houve também a pressão da população.
O modelo médico privatista surgiu durante a Era Vargas, na qual foi extinguida as antigas caixas de aposentadoria e criou-se os institutos de aposentadoria e pensões. Esse modelo era definido como tripartite, pois envolvia empresas, funcionários e Estado. Nos anos 60, os institutos de aposentadorias e pensões são unificados no Instituto Nacional de Previdência Social, os INPS. O atendimento era centrado no setor privado e apenas trabalhadores que contribuíam com a Previdência Social, que participassem da consolidação das leis de trabalho, poderiam dispor dessa assistência médica. A principal característica desse modelo era a prática médica curativa, ou seja, não atuava na prevenção das doenças, apenas na sua cura. Esse modelo entrou em crise na década de 80, devido parte da população não contribuir para o seu orçamento e também os desvios de dinheiro ocorridos na época da ditadura militar. O Brasil estava passando por um processo de redemocratização e com a crise do INAMPS surge, no final da década de 1970, um movimento de suma importância para a criação do Sistema Único de Saúde, o movimento da reforma sanitária. Esse movimento foi liderado por diversos profissionais da área da saúde e que tinha como líder o sanitarista Sérgio Arouca. Devido a esse movimento, eles conseguem promover, no ano de 1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, sendo esta a primeira aberta ao público, e que tinha como tema a saúde como dever do Estado e direito do cidadão, que buscou criar um sistema de saúde universal, gratuito e desvinculado da Previdência Social. Surgiu então o SUDES, que incorporava os princípios da reforma sanitária, que eram a universalização, regionalização, hierarquização, descentralização e democratização. Porém, devido a vários erros, o SUDES fracassou e os conceitos do SUS foram incorporados na Constituição Federal de 1988. Porém, o SUS só foi regulamentado com a Lei 8.080 e 8.142 do ano de 1990. O SUS só passou a funcionar efetivamente depois das normas operacionais básicas, que definiram a responsabilidade de cada ente federativo do governo e com o surgimento do INSS, que foi o Instituto Nacional da Seguridade Social, o SUS passou a pertencer ao Ministério da Saúde, desvinculando a saúde brasileira da Previdência Social. Eu acho que nós temos que aprender a viver com a diversidade, nós temos que aprender a viver com o coletivo, e vai ser na diversidade, vai ser no coletivo, é que nós vamos construir nosso projeto. Imaginando que na construção disso, muitas vezes nós vamos errar. Mas nunca vamos errar o caminho que aponta para a construção de uma sociedade brasileira mais justa. Muito obrigado. O SUS foi uma conquista revolucionária, pois foi uma política democrática que foi aprovada 30 anos atrás e facilitou a saúde pública através de projetos como a SAMU, a política de sangue, a política de transplante, o combate ao tabaco, o combate à AIDS e entre outros. Porém, nos dias de hoje, conta com diversos desafios, como a disputa pelo fundo público, assim tendo que procurar um financiamento setorial. Há também o congelamento dos gastos públicos federais, através da Emenda Constitucional 95, que foi criada em 2016, a PEC 55, que congela os gastos públicos por 20 anos. Outro desafio é a mercantilização, que deixa a saúde no setor privado, através dos consultórios próprios. Esses desafios requerem que o trabalhador se envolva nas políticas públicas e que o governo trate a saúde como prioridade através da gestão do financiamento, de redes parlamentares e entre outros, para que não haja perca de um direito essencial para o cidadão brasileiro, e sim somente a sua melhoria. Parecia que estava tão bem, melhorando a cada dia. Pois é, mas nos últimos meses ele sofreu vários golpes. Tá muito frágil agora. Novo, né? Não tem nem 30 anos. Não
tem nem 30 anos, mas já fez muita coisa, viu? A vida pra ele sempre foi essa luta. Tem gente que não sabe o quanto ele é importante. É por isso que ele precisa sobreviver. Muita gente precisa dele. O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Atende mais de 200 milhões de brasileiros, oferecendo da vacina ao transplante. O SUS é uma conquista do povo brasileiro. O SUS tem que melhorar. O SUS não pode morrer. Assine o abaixo-assinado eletrônico